Olá, você que está me assistindo, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja contigo. Está começando agora o quadro Dicas para Obreiros. Isso mesmo, você que tem uma função na sua igreja, você que exerce lá uma função na sua igreja, ou você que ocupa um cargo eclesiástico na sua igreja, esta dica é para você. Muito bem, a dica de hoje é coisas que não se deve falar quando estiver no púlpito. Mas eu quero falar de duas coisas de que não se deve falar no púlpito e que acontece, tenho visto pessoas, obreiras falarem essas coisas no púlpito e não se deve falar isso. E eu vou falar o porquê. Tá? Então a dica de hoje, não fale isso, não fale essas coisas no púlpito que eu vou estar falando agora para você. Vamos supor que você foi chamado de última hora para dirigir o culto e não era você que estava na escala, era uma outra pessoa que iria dirigir, e o pastor chega para você e fala: olha, ô irmão, ô irmã, dirige o culto hoje porque a pessoa que iria dirigir não pôde vir para a igreja hoje. Aconteceu imprevisto com ela, ela não pôde vir. Muito bem, aí você vai lá, pega o microfone e cumprimenta a igreja e fala bem assim para a igreja: igreja, não era eu que ia dirigir o culto hoje, eu não estava preparado para isso hoje, para dirigir o culto, porque não era eu, mas amém, Deus nos capacita na hora. Então, esse tipo de coisa não se deve falar, tá? Você foi chamado de última hora, não era você que estava escalado, aí você pega o microfone e fala isso que não estava preparado, foi pego de surpresa. Não se fala isso. Pego de surpresa, você nunca pode falar: eu fui pego de surpresa, eu não estava preparado para dirigir o culto hoje, que não era eu. Nunca diga essas coisas no culto, no púlpito ali, tá? Se você é uma pessoa que sempre está ali tendo oportunidade de dirigir culto, então não é novidade para você. Não é novidade para você dirigir um culto, tá? Então é você que sempre tem oportunidade, sempre está dirigindo o culto, né? Tem os seus dias na escala ao qual você dirige o culto. Então, você sempre está se preparando para aquele dia, para você estar dirigindo o culto. E nos dias que você não está escalado, acontece um imprevisto desse, de você ser chamado de última hora, você não deve falar isso. Nunca fale isso: não estou preparado porque não era eu que ia dirigir o culto hoje, fui pego de surpresa. Nunca fale isso, tá? Por que não deve falar isso? Porque isso não edifica a igreja, isso não tem proveito para a igreja não quer saber disso, para ela não importa isso que você está falando, né? Não traz edificação nenhuma para a igreja, pelo contrário, a igreja vai pensar o que de você? Vai achar que você é um obreiro desqualificado, um obreiro que não está sempre pronto. E o obreiro tem que estar sempre pronto. Você que é obreiro da casa de Deus tem que estar sempre pronto para trazer uma palavra, para dirigir o culto, para dar uma saudação. Então você tem que estar sempre pronto. Você não pode usar essas palavras. Por mais que você naquele dia não teve uma oportunidade de estar meditando na palavra, né? Então você nunca fale isso. A igreja vai pensar o que de você, tá? Se você é um obreiro, o obreiro tem que estar preparado, sempre, sempre tem que estar preparado, tá? Então a dica é para você que dirige o culto: nunca diga isso: eu não ia dirigir o culto hoje, eu não estava preparado. Nunca diga isso, porque vai ficar mal para você, vai pegar mal para você.
vai pegar mal até para o pastor, porque as pessoas vão falar, pô, mas o pastor será que não orienta esses obreiros, né? Então não faça isso, não fale esse tipo de coisa, tá? E também, muitas das vezes a pessoa é pega de surpresa para trazer uma palavra, e já aconteceu várias vezes isso comigo, o pastor vir para mim e falar, ô irmão Marcelo, o irmão pode trazer uma palavra para a igreja hoje? E me pegar ali de surpresa, né? Porque você vai para o culto para cultuar a Deus, né? Tá ali para a igreja para fazer a sua função na igreja, e de repente o pastor chega e te fala, olha, eu estou dando a oportunidade para você pregar hoje, você pode trazer a palavra? Você não vai falar não pro pastor, né? Você pode até falar não, mas de praxe você fala não. Mas quando você pegar o microfone, meu querido ou minha querida, que o pastor te chamar ali de última hora para você trazer a palavra, nunca quando pegar o microfone você fala, olha, eu não estava preparado, fui pego de surpresa, mas Deus vai me capacitar. Então não fale esse tipo de coisa, não fale, pega mal para você, né? Já vai jogar um balde de água fria no povo. O povo não precisa saber que se você não era o preleitor da noite, enfim, tá? Então não fale esse tipo de coisa, não estava preparado para dirigir o culto, não estava preparado hoje para pregar, porque não era eu. Nunca diga isso. Simplesmente, pastor chamou você de última hora para dirigir o culto, pega o microfone, cumprimenta a igreja e dá início. E dá início ao culto. Não precisa falar nada. Tá? Você foi chamado para pregar ali naquela hora. Pega o microfone, cumprimenta a igreja, abre a Bíblia. De repente, se você naquele dia teve a oportunidade de estar lendo a Bíblia, prega naquele texto que você leu. Né? Prega naquele texto que você leu. Com certeza, seu pastor, quando vê você lá na igreja, lá, ele vai chamar você alguns minutos antes, né? Ou no início do culto, ele vai te conversar com você para você pregar. Ele não vai deixar para chamar você quando ele estiver lá no púlpito e chamar para a igreja, porque isso é antiético. Nenhum pastor faz isso. Nenhum pastor chega lá no púlpito e fala para a igreja, hoje eu não vou pregar, eu vou chamar o diácono ou a diaconisa tal. Ele não fala isso, né? Sem antes, quando o obreiro chegar na igreja, avisar ele. Lembra que seja de surpresa. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então, se o pastor vai chamar você naquele dia, naquele momento para pregar, ele vai fazer isso quando você chegar na igreja. Quando você chegar na igreja, que ele já vai estar pensando em você. Porque, olha, o irmão, irmã, você pode trazer a palavra hoje? Então, já vai dar pelo menos ali, enquanto o culto está acontecendo, você tem aquele momento ali, antes de você subir ao púlpito, de estar procurando um texto, né, para você meditar rapidamente e ali pregar. Porque, convenhamos, gente, nós que somos obreiros da casa do Senhor, sempre temos que estar preparados para ter algo para oferecer para a igreja. Nós não podemos estar de mãos vazias, tá? Então, nunca fale isso, não estou preparado, não era eu que ia pregar hoje, fui pego de surpresa. Não vai pegar bem para você, não vai soar bem para você, tá bom? As pessoas vão pensar mal de você, vão pensar mal do pastor, porque o pastor não prepara os obreiros. Então, nunca diga isso, tá? A dica é, chamou você de surpresa para dirigir o culto? Pega o microfone, cumprimenta a igreja e dá sequência ao culto. Você foi chamado de surpresa para pregar? Quando te chamar você no púlpito ali, pega o microfone, cumprimenta a igreja, abre lá no texto e vai pregar a palavra. Não fale nada disso, por favor. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer nessa dica de hoje. Tá bom, gente? Um abraço, Deus abençoe e até a próxima.